Uma vez eu cheguei na casa de uma irmã de oração da minha igreja e quando eu cheguei lá, ela tava passando uma situação assim meio complicada, ela tava meio chateada porque o filho dela tinha acabado de chegar da escola e ele tinha se envolvido em uma briga, alguma coisa assim, e aí ela tava reclamando porque o menino tinha que ter batido nele e tal. E aí eu olhei, ela percebeu, acho que eu fiquei meio assim, né? E aí ela falou, esse negócio de dar outra face, esse negócio de perdoar, esse negócio de amar assim, isso daí é coisa pra Jesus, que era Deus, pra gente não precisa ser assim não. E aí eu te pergunto, o que você acha disso? Complicado, né, gente? A gente sabe que Jesus é o próprio amor. Jesus o tempo todo aqui na Terra, se você olhar assim, as atitudes dele foram atitudes de amor. Lembram daquela mulher que foi pega em adultério, no ato do adultério, e aí foram arrastando ela ali até o meio da cidade onde Jesus estava e falaram com ela, Senhor, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser morta. A gente tem que jogar pedra nela até ela morrer. E aí Jesus vai, olha e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava cumprindo a lei de Moisés, que seria apedrejar aquela mulher. Porém, ele sabia que as pessoas que estavam ali em volta não eram dignas de tirar aquela pedra nela, porque, na verdade, todo mundo tem pecados. Então, Jesus, ele é o próprio amor. Eu acredito que quando ele olhou aquela mulher, ele a amou. Tanto que depois ele fala para ela assim, minha filha, cadê seus acusadores? E ela fala, Senhor, foram saindo, não estão mais aqui. E aí ele fala, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele era o único que podia condenar. Ele era o único que podia cumprir a lei e tacar a pedra nela. Mas isso ele não fez. Ele ofereceu o amor àquela mulher. Assim como ele ofereceu a tantos outros casos. Quando as crianças chegam a Jesus, e aí aquela confusão, as crianças querendo ver Jesus, querendo tocar em Jesus, e os discípulos, não vão lá incomodar o mestre, não. Ele estendeu a mão dele e falou, deixa vir a mim as crianças, delas é o reino dos céus. Jesus foi o próprio amor. Ele veio para oferecer o amor. Quando ele curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Você acha que ele estava se importando com isso, que ele fazia em troca de alguma coisa? Não. Jesus fazia porque ele era o próprio amor, porque a essência dele é o amor. Isso tudo sem falar que ele sem pecado nenhum, ele não merecia a morte. Ele foi rejeitado, ele foi pisado, ele foi agredido e ele foi crucificado sem pecado nenhum. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ser libertos do nosso pecado pelo sangue dele. E os ensinamentos de Jesus, até no Sermão da Montanha, é todo falando de amor, todo falando de perdão. Ele fala, vocês precisam perdoar-se uns aos outros. Se vocês não perdoarem, meu Pai também não vai perdoar vocês. Então o discurso de Jesus o tempo todo foi um discurso de amor. E aí então eu vou deixar um texto da Palavra de Deus para sua reflexão, que está lá no livro de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, que é o próprio Jesus falando assim. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando para a gente amar um ao outro como ele nos amou. Qual foi o amor de Jesus por nós? Foi um amor totalmente sacrificial. Aquele amor que se sacrificou por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Lógico, você não vai se matar assim por alguém, né? Não é isso que ele quer da gente. Mas o fato de nós nos anularmos para fazer o bem para outra é uma forma de demonstrar esse amor. Outro versículo da Palavra de Deus diz assim, prefira o outro a si mesmo, dê honra ao outro. E assim, amar nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos cônjuges é fácil. Mas já pensou em amar aquela pessoa que pega no seu pé no trabalho? Aquela pessoa que pega no seu pé na escola? Aquela pessoa assim que te enche o saco, faz tudo para atrapalhar a sua vida? Essa é a atitude que Deus espera de nós. O amor não é apenas um sentimento. Você não pode sentir amor. Você tem que praticar o amor. O versículo 35 é claro, diz que nisso as pessoas conhecem que somos discípulos de Jesus, pelo nosso amor. Então o amor no nosso olhar, o amor no nosso falar,
o amor em se importar com o outro que está passando por algum problema, chegar junto e falar, olha, eu não entendo nada do seu problema, mas eu posso orar por você, eu quero orar com você, vamos orar juntos. Em outro versículo também da palavra de Deus, Jesus pede para que nós sejamos imitadores dele, ou seja, fazermos o que ele fez. Inclusive também tem um versículo que diz que se alguém te ferir, dá a outra face, se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Amor é uma palavra assim que está quase que extinta dos dias de hoje, né? Onde a gente quer ser mais do que o outro, quer ter mais do que o outro, quer aparecer mais do que o outro. Imagina no trânsito, por exemplo, ninguém quer dar vez pra ninguém, ninguém quer dar preferência e prioridade pra ninguém. A palavra também dizia isso, diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E eu creio que nós estamos no último dia, mas nós podemos fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Cristo, que é o próprio amor, habita em nós, habita em mim e habita em você. E esse amor precisa aparecer, porque é por causa dele que as pessoas vão ver que nós seguimos o próprio amor. Então é isso. Tenta ser mais paciente, pensar mais antes de falar e colocar em prática esse amor, mesmo quando você não quer, né? Porque é difícil mesmo, né? O nosso eu, assim, a nossa vontade conflita contra o nosso espírito. Então, por mais que você não queira, mas tente colocar em prática, fazendo uma coisa ou outra, fazendo algo por alguém, eu tenho certeza que isso tudo retornará para você como amor do próprio Pai. É isso. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos novos toda semana aqui pra você. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.